E aí pessoal, hoje nós temos um vídeo da série de dicas. Vamos demonstrar para você um gerador de função da eUnit, um gerador de função arbitrária, muito interessante para você ter na sua bancada. Uma das grandes vantagens deste gerador de função é ele ser diminuto, ter uma tela enorme que vai facilitar muito o seu manuseio. Também ele possui duas saídas, ou seja, eu posso gerar um sinal senoidal junto com um sinal de onda quadrada para realizar mais de um teste ao mesmo tempo na minha bancada, ou gerar sinal de ruído junto com um sinal senoidal para testar a resposta de um filtro e por aí vai. Ele também possui conexão USB, que vai possibilitar você ligá-lo diretamente no computador e enviar configurações e sinais que ele deverá gerar em sua saída, como padrões de ruído, padrões de sinais arbitrários e por aí vai. Além, é claro, de possuir a capacidade de gerar sinais de até 30 MHz. Mas espera aí, cara, 30 MHz mesmo, tem certeza? Ele chega a 30? Ah, e aqui tá o pulo do gato. Vem comigo depois da vinheta para descobrir as capacidades deste gerador de função e também quais são as suas limitações. O eUnit vai vir para você com um cabo para você utilizar a saída de algum dos canais, um cabo de sincronismo, a fonte de alimentação 100 a 240 volts e algo que é muito legal, eles vão mandar para você em dois padrões. No padrão que funciona aqui para o brasileiro, que é o padrão europeu, e no padrão americano, que eu nem sei aonde eu deixei nesse momento. E é claro, vem também o seu eUnit UTG-932, que é o gerador de função arbitrária. Agora vamos dar uma olhadinha nele funcionando e verificar os sinais no osciloscópio. Então vamos ao teste. Eu conectei as duas saídas, canal 1 e canal 2 do UTG-932, no osciloscópio. Esse osciloscópio ele possui uma capacidade de até 100 MHz, então nós vamos conseguir testar numa boa o UTG-932. Vamos energizá-lo e aguardar a sua inicialização. Quando ele inicia, ele vai cair em uma tela padrão. Para você começar a utilizá-lo, é interessante pressionar o botão Wave, onde você poderá selecionar o tipo de sinal que você quer gerar. Você pode ter percebido que quando eu pressionei o botão Wave, ele foi para trás. Isso aí aconteceu porque esse cara aqui é muito levezinho. Então, este já é vamos dizer assim, problema, né? Não chega a ser um problema, mas é algo que pode incomodar no seu uso na bancada. Você sempre precisa estar segurando o equipamento para pressionar qualquer um desses botões aqui, caso contrário ele vai deslizar para trás. Se você vai deixar ele sempre no mesmo lugar, sugiro comprar uma fita dupla face dessas da 3M, cortar dois pedacinhos e colar ele em cima da bancada. Assim não vai ter este problema dele ser empurrado para trás a cada botão que você apertar. No mais, os botões dele são bem confortáveis, bem tranquilo de ser utilizado. Vamos começar pelo canal 1. Vou selecionar um sinal do tipo seno e vamos poder alterar aqui a frequência. Utilizando este botão aqui, que é um encoder, nós podemos selecionar entre frequência, amplitude, offset e fase. E aqui nós temos alguns detalhes bem importantes. Primeiro detalhe, que está ligado a uma limitação deste gerador de função arbitrária, que diz respeito à frequência. Em senoides, nós conseguimos selecionar frequências de até 30 MHz. Você pode escrever o valor e selecionar aqui, ó, MHz, ele vai setar para você 30 MHz. Pressionando o botão CH1, ele vai habilitar a saída e nós já poderemos ver o sinal sendo exibido aqui no osciloscópio. E, obviamente, ele corresponde à visualização que nós temos aqui. Isso daqui, né, pessoal, não é o sinal sendo gerado, é apenas uma amostra, né, para você ver como está sendo o sinal gerado. Você pode alterar a amplitude, por exemplo, 8 volts, né? E observe, isso daqui, pessoal, é
4 volts pico a pico, ou seja, é do vale até o pico. Se nós formos utilizar a medição aqui, ó, vamos vir no Miacer, canal 1, e vou pegar pico a pico, nós deveremos ter aproximadamente 4 volts. Você pode observar que ele não dá exatamente 4 volts, pois nós temos um jitter, temos algum ruído aqui, né, que faz com que ele não dê exatamente a tensão de pico. Esta é outra limitação. Ele não é tão preciso assim quanto você poderia imaginar, né? Afinal de contas, é um dispositivo digital. Às vezes a gente acredita que ele vai ter uma precisão fabulosa, mas ele não tem essa precisão não, hein? Podemos observar também esse jitter. Ele não consegue manter exatamente os 30 MHz, ele fica oscilando nessa frequência. Para determinados projetos e testes, isso não vai ser problema, mas se você precisar de um sinal exatamente de 30 MHz, bom, você não vai ter exatamente 30 MHz aqui. Também temos uma outra questão. Olha só, eu vou colocar a amplitude dele para o máximo, que é 10 volts pico a pico. Então aqui está dando 11 volts pico a pico na medição no nosso osciloscópio. Se eu quiser utilizar aqui com um offset, você vai perceber que a tensão de pico a pico ela vai sendo alterada, pois ele não consegue dar um offset e manter os mesmos 10 VPP. Olha só, menos 1 volts já cai para 8 VPP, menos 2 cai para 6 VPP, menos 3 cai para 4 VPP, e assim vai indo. Ou seja, o offset dele é baseado em um nível DC que ele vai inserir, e este nível vai acabar alterando o máximo e o mínimo que ele consegue excursionar este sinal. Também podemos efetuar uma alteração de fase. Por exemplo, vamos alterar em graus aqui, ó. Ele vai deslizar o sinal. Aqui para nós não vamos conseguir visualizar isto, né? Afinal de contas, o trigger do osciloscópio trava. Mas no momento em que você tiver 2 canais habilitados, por exemplo, vamos para o canal 2 e eu vou colocar o mesmo sinal na mesma frequência. Vamos botar aqui em 30 MHz também. E este sinal eu vou deixar ele em 0 graus. Vamos habilitar pressionando o canal 2, aí está. Então, ó, está em 0 graus e aqui nós podemos ver o sinal do canal 1, que já está com uma defasagem, né? Podemos também gerar sinais de onda quadrada. E aí você pode observar que temos um outro limite, que é a limite de frequência máxima. Para o caso de sinais de onda quadrada, nós vamos ter um limite de 15 MHz, como demonstrado pela própria interface do sistema. Nós estávamos em 30 e ele baixou para 15 MHz. E como nós podemos ver aqui, vou até desligar o canal 2, este sinal não está muito parecido com o que temos aqui, né? Realmente ele lembra o que está aqui, mas ele não é um sinal quadradinho bonitinho, né? Por quê? Porque o processador dele está no limite do que ele consegue gerar de sinal. Assim, as capacitâncias parasitas do pad de saída do microcontrolador ou do FPGA, do chip que está sendo utilizado para gerar esse sinal, já está no limite, né? É claro, estamos com 15 MHz de sinal aqui. Mesmo o outro gerador de função, o BK Precision, quando ele chega próximo do seu limite de frequência, ele também vai ter um sinal mais distorcido como este, né? Para um uso corriqueiro, uso geral, é o suficiente. Não vamos ter muitos problemas. Mas vamos ver como ele fica em 4 MHz. Então vou setar aqui 4 MHz e aí está. Temos então um sinal bem mais bonitinho, bem mais limpo, né? Podemos alterar aqui a amplitude, aumentar para bem mais do que o sinal senoidal. Podemos chegar a 20 VPP. Então, mais uma limitação aí para você ponderar. Em sinais senoidais, como nós vimos antes, nós temos uma limitação de 10 VPP, enquanto em sinais de onda quadrada, nós conseguimos chegar até 20 VPP. Também podemos ter outros tipos de sinais aqui, fazer também alteração de duty cycle. Por exemplo, eu posso
setar aqui um duty cycle de 5%, neste caso 8%, né? Como podemos ver, mais uma limitação, 8% nesta frequência. Se diminuirmos a frequência, nós conseguimos também um duty cycle mais preciso, mas podemos colocar 10%, vamos ver, 15%, e assim ele vai indo. Vamos testar aqui, verificar se realmente nós temos 15% aqui. Canal 1, DUT positivo, está dando 12%, 14%, fica em cima do muro ali, não dá bem 15%. Né? Podemos ver que na própria representação do sinal, ele já demonstra que o settling time e o downtime, eles não são assim tão instantâneos, ele tem um certo tempo aqui a ser considerado. Se nós baixarmos esta frequência, obviamente, nós vamos conseguir velocidades e resoluções bem mais interessantes, né? 400 kHz aqui, olha só, já melhora bastante, como nós podemos ver aqui, e o mesmo DUT setado de 15% já fica bem mais próximo de 15%. Então, frequências menores, nós temos uma qualidade no sinal muito superior, o que nos possibilita um trabalho também com uma maior precisão. Vamos dar uma olhadinha o que mais nós temos aqui em Wave. Temos sinal do tipo pulso, que no fim ele é basicamente a onda quadrada, né? E vamos ver o que ele diz aqui. Nós não podemos utilizar esse tipo de sinal. Deve ser algum outro tipo de configuração que deve ser feita. Temos sinais do tipo rampa, e esse sinal do tipo rampa ele já é limitado a uma frequência bem mais baixa, pelo que eu andei vendo. Inclusive, acredito ser já de 400 kHz. Vamos ver. kHz, é isso aí. O limite dele é 400 kHz para o sinal do tipo rampa, né? Uma onda triangular aqui. Sendo que ele também excursiona em 20 VPP. Podemos alterar a sua simetria. Olha só, podemos até gerar um dente de serra aqui, que pode ser utilizado para diversos fins. Por fim, temos o arbitrário. Nós podemos configurar no próprio painel aqui como nós queremos gerar esse sinal. Aqui temos um sinal pulsado, que é bem legal para testar filtros RC, né? Principalmente se nós queremos verificar se uma etapa de filtragem para uma fonte está bom, ele está realmente filtrando bem o ripple. Podemos utilizar um wave file aqui, ó. Neste caso, nós temos que enviar o sinal que nós queremos gerar a partir do computador, com o utilitário da Unity. E por fim, nós podemos gerar também um ruído. E o ruído é algo bem legal, né? Também, olha só, nós precisamos enviar, né, este ruído para o gerador a partir do computador. O ruído também é um sinal bem interessante, pois nós podemos gerar diversos tipos de ruídos aqui para testar filtros. Não só isso, mas testar amplificadores em geral, injetando ruídos a partir do gerador de função. Então, as minhas impressões em relação a este gerador de função aqui. Ele é muito interessante, pois nos permite a criação de diversos outros tipos de sinais. Entretanto, nós podemos observar várias limitações, como em sinais senoidais nós somos limitados a 10 VPP, também temos limites de frequência para o sinal quadrado, perda de resolução para o duty cycle quando começamos a chegar nos limites de frequência. A partir de 4 MHz já começa a ficar um pouquinho mais complicado setar um duty cycle com uma certa precisão. E nós podemos observar que o settling time e o downtime, eles também têm grande perda de velocidade conforme aumenta a frequência. Entretanto, nem tudo é ruim, né, pessoal? Eu achei, no geral, esse gerador de função muito interessante. Achei principalmente a interface dele facílima de se lidar. Uma das grandes vantagens é que nós conseguimos ver o tipo de onda que está sendo gerado aqui, né? Uma pré-visualização do tipo de onda. E isso é muito legal. Era algo que eu sentia falta com o outro gerador de função. Também temos como vantagem aqui, né, é a grande gama de tipos de sinal que nós podemos gerar e a possibilidade de parear ele com o computador e assim construir sinais arbitrários, possibilitando a geração de diversos tipos de sinais para poder testar uma grande gama de circuitos, tanto circuitos analógicos quanto circuitos digitais, projetos de amplificadores, projetos de amplificador de radiofrequência, que é muito interessante você ter um destes geradores para poder criar
ruído para você verificar se a sua modulação continua funcionando mesmo se tem algum ruído sendo inserido no sistema. Entretanto, é importante você ter em mente que este gerador ele não vai conseguir substituir plenamente geradores mais caros, né? Como geradores de função da Tektronix ou mesmo da Keysight, os modelos mais intermediários e avançados. Ele acaba sendo, no fim, um produto de entrada que acaba ocupando pouco espaço na sua bancada, tem uma interface muito legal, muito simples de ser utilizada, o que possibilita, inclusive, mais agilidade na hora de você setar e configurar parâmetros para testar na sua bancada. E este foi o nosso vídeo da semana, uma dica muito legal para você compor a sua bancada. Um instrumento extremamente importante para você realizar aqueles testes de filtros RC, até mesmo testes digitais, RF e amplificadores. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utilize os comentários do YouTube. Para não perder os próximos vídeos, assina o canal, clica na sinetinha e nos siga também nas demais redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.